gente, aqui é a Kai e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre social killers, amigos virtuais, assassinos reais. Bom, antes de começar esse vídeo, já venho pedir pra você me acompanhar lá no meu Instagram se você ainda não me segue. Eu posto várias coisas durante o meu dia, é bem legal, consigo conversar melhor com vocês. Então, siga o Garota do Vlog. E já vamos começar essa resenha, gente. Hoje eu venho conversar com vocês sobre Social Killers, né? Que é um livro que vai falar sobre alguns serial killers ou matadores, pessoas que já mataram, mas que isso aconteceu através da internet e foi se estendendo assim ao longo, né? Saiu da internet, foi pra vida real e etc, mas que começou por causa da internet e pela forma de como as pessoas usam a internet de forma totalmente errada. Nesse livro aqui a gente vai ter alguns casos que vai se tratar sobre mortes por conta de ciúmes ou por causa de raiva. E em outros casos, algumas mortes que são abordadas aqui são porque as pessoas queriam saber como era matar, né? Como que você se sente matando alguém? E elas falaram, por que não, né? A internet tá aí, talvez nem dê nada, vou matar pra ver como é que é. Então assim, é bizarro você saber que tem gente que pensa desse jeito, porque, gente, eu não quero saber como é matar alguém. Porém, existem pessoas que têm essa curiosidade, essas pessoas existem. Garotas, pessoas, mulheres, homens, crianças que estão vendo esse vídeo, tomem muito cuidado com quem vocês conversam pela internet. Um caso que eu quero comentar aqui com vocês é o primeiro caso desse livro aqui, que é o caso Armin Meiwes. Eu não sei se é assim que fala o nome dele, mas eu vou deixar passando aqui na tela. Nesse caso aqui a gente vai conhecer um cara que colocou um anúncio ali no local da internet. Nesse caso ele deixa tudo bem explícito do que ele quer fazer. Ele quer uma pessoa que queira morrer porque ele quer matar essa pessoa e depois ele quer cozinhar e comer essa pessoa. Então ele deixa isso bem explícito no anúncio que ele faz. Incrivelmente aparece um ser chamado Bernard que se propõe a fazer isso. Então meio que o Bernard quer morrer e aí ele fala, por que não, né? Vou dar minha carne para esse moço comer. Ele vai até a casa do Armin e lá na casa do Armin de fato acontece um assassinato e o Bernard é morto e o Armin meio que come, né, e tal. Só que dá ruim, né, gente? Lógico, porque ele expôs isso na internet e o cara sumiu. A polícia vai atrás, né, obviamente. E quando a polícia descobre sobre o crime do Armin, ele vai preso e ele é condenado à prisão perpétua. Nesse caso aqui eu fiquei um pouco em dúvida, assim, se, tipo, realmente era necessário uma prisão perpétua. Porque, querendo ou não, o Bernard, ele foi lá, né, porque ele quis, ele sabia que ele ia ser morto. Ele tava disposto a isso. Só que também tem um outro lado, gente, que a gente tem que colocar em questão, de que talvez o Bernard não estivesse em condições psicológicas para pensar no que ele estava fazendo. Então, talvez ele não estivesse apto a tomar as suas próprias decisões. Talvez ele estivesse fragilizado emocionalmente, com algum caso de depressão profunda, alguma coisa nesse quesito, porque não é normal a pessoa ler um anúncio desse e falar, então acho que eu vou. É bem bizarro, mas eu fiquei um pouco em questão, assim, se prisão perpétua era de fato necessária, mas a gente também tem essa questão, né, do Bernard, então talvez sim, né, porque alguém coloca um anúncio na internet falando que quer matar uma pessoa e comer, também não é muito normal, né? Convenhamos. O Armin, então, ele foi condenado à prisão perpétua exatamente por esse ponto que eu falei, que é que o Bernard não estava apto a tomar as suas próprias decisões. Então a justiça entendeu o quê? Que o Armin meio que se pegou ali no ponto frágil do Bernard para poder cometer o crime que ele queria, já que ele percebeu que o Bernard não estava muito estável psicologicamente. Outro caso que eu quero comentar aqui, que, gente, me deixou puta. Eu li esse caso, eu fiquei brava. Porque se tem uma coisa que me deixa muito nervosa, é crimes cometidos contra crianças e animais. São os crimes que mais me deixam com raiva. É o caso do Brian Hone. Eu também não sei falar o nome dele, me perdoem, gente, mas eu vou deixar o nome dele aqui na tela de todos os casos que eu vou falar nesse vídeo. Nesse caso aqui, a gente vai conhecer o Brian, que é um cara de 34 anos, né? Ele, assim, já tem um histórico meio ferrado ali, né? Na cabeça dele, na vida dele, enfim. Ele é um maníaco sexual e ele está ali na internet. Até que ele conhece o Justin. O Justin é um garoto de 12 anos que está ali na internet. Só que ele conhece o Justin através de um fake chamado Amanda. E ele diz pro Justin que a Amanda tem 15 anos e tal, e eles acabam entrando num assunto de sexo.
sexo. E aí, então, o Brian meio que faz o Justin se apaixonar pela Amanda e tal, e tem toda aquela coisa sentimental. E eles combinam de se encontrar pra poder transarem. A Amanda 15 anos, Justin com 12, né? E a gente também lembra que a Amanda, no caso, é o Brian, que tem 34 anos. Quando eles se encontram, obviamente, o Brian comete ali um ato de estupro contra essa criança, né? E mata o Justin por asfixia e joga o corpo dele no matagal. Logicamente, os pais do Justin ficam desesperados procurando, porque o filho falou que ia no amigo e não voltou mais e tal, e entra a polícia no caso. O corpo do Justin é descoberto num matagal próximo ali às redondezas, e eles acabam começando a investigação e tal, e tudo leva a crer que a Amanda é um fake e que, né, enfim, eles rastreiam o IP e tal, e acabam chegando até o Brian. Esse caso, ele me deixou muito assim, com raiva, porque se trata de uma criança, e a gente tá falando de um maníaco sexual que atrai vítimas vulneráveis, que são crianças, comete atos terríveis, gente, é um absurdo isso. Eu acho muito absurdo, porque, cara, realmente, você não tem o que fazer, né? Vai procurar um emprego, sei lá, trabalhar, fazer alguma coisa. Esse crime ele ficou bastante conhecido lá nos Estados Unidos, tanto que foi criada uma lei chamada Lei de Justin. Essa lei ela é meio que uma proteção a mais para as crianças que utilizam a internet, né, para que essas crianças tenham mais segurança contra predadores sexuais que estão, sim, gente, na internet, tá? Então, muito, muito cuidado mesmo, gente, porque se a gente tem que tomar cuidado com pessoas que a gente vê na rua, você imagina com uma pessoa que tá atrás de uma tela, que ela acha que essa tela pode esconder ela, pode esconder todas as coisas horríveis que ela faz. Às vezes até pode, se ela tiver muito dinheiro, mas na maioria dos casos também acontece. Mas também pode, né, te levar pra cadeia. Assim, no Brasil talvez não tanto, mas a esperança é a última que morre, né? Nesse livro aqui, gente, eu também fiquei sabendo que nas redes sociais lá dos Estados Unidos tem um botão, em todas as redes sociais existe um botão chamado botão do pânico. Eu nunca ouvi falar desse botão aqui nas redes sociais do Brasil, eu não sei nem se ele existe. Então, se você sabe se esse botãozinho do pânico existe nas redes sociais aqui do Brasil, me fala aí nos comentários, porque eu juro que eu nunca ouvi falar. Esse botão do pânico, ele é basicamente assim. Se você tá ali na rede social e você se sente ameaçada por alguém, você aperta esse botão do pânico e automaticamente essa pessoa ou ela é bloqueada ou ela vai ser investigada pela rede social que você tá navegando ali. Eu não sei se isso existe aqui no Brasil, mas seria uma ótima ideia colocar esse botãozinho pra funcionar aí. Outro caso que eu quero comentar aqui é o caso do Chris Dean. Nesse caso aqui, realmente eu achei a pena bem pesada, assim, porque o que o cara fez foi errado? Foi, óbvio que foi. Mas eu acho que esse cara tinha salvação, sabe? Que ele poderia ser inserido novamente na sociedade e meio que o pessoal falou assim, ah, não, deixa ele lá. Não vamos inserir ele, não tem salvação. E aí colocaram ele no corredor da morte, assim. Vou contar pra vocês o que acontece nesse caso. A gente vai conhecer um cara que chama Chris Dean. E esse cara, ele faz trocas pela internet, sabe? Tipo assim, o LX, você não quer mais, ou você vai e vende, ou você vai e troca. E aí ele fazia trocas de rádio, porque ele era um colecionador de vários modelos de rádio. E ele acaba conhecendo o Chris Marks. O Chris Marks, ele também trocava coisas pela internet, só que assim, ele não enviava o que de fato ele dizia que ia enviar. Tipo, ele falava, vou enviar um rádio, modelo tal. E ele enviava, tipo, um gravador, um monte de sacola. Ele fazia umas trocas meio erradas, assim, né? E acabou que os dois se cruzaram ali. O Chris ficou interessado por um rádio que o Marx tinha e tal. E acabaram que eles queriam fazer essa troca. Só que, lógico, o Marx, ele quis passar a perna no Dean. E deu ruim, né? Porque o Dean ficou puto da vida e falou assim, vou me vingar desse filho da mãe. E foi aí que o Dean enviou uma bomba pra casa do Marx. Quando ele enviou a bomba, quando o Marx abriu, essa bomba explodiu. Acabou matando o Marx e deixando a mãe do Marx gravemente ferida no hospital. Ele foi condenado, né? Porque acabaram descobrindo quem enviou o pacote. Ele foi condenado à pena de morte. Só que era assim, um cara que não tinha antecedente criminal, nunca teve nenhum problema com a polícia. E eu acho que meio que ele teve um surto, não sei o que aconteceu, porque, né? Um cara que nunca teve problema com a polícia, nem nada, do nada mandar uma bomba, assim. Provavelmente ele teve um surto psicótico, qualquer coisa desse tipo. Mas
ele foi condenado à pena de morte e ele tá no corredor da morte ali. Eu acho que é um cara que poderia ser inserido novamente na sociedade, porque era um cara que trabalhava, era um cara que, sabe? Então eu acho que esse cara teria salvação, mas infelizmente ele foi condenado à pena de morte e está esperando no corredor da morte a sua execução. Me conta aí nos comentários se você concorda comigo sobre esse caso, se você acha que ele merecia mesmo a pena de morte. E um último caso que eu quero comentar sobre esse livro aqui é o caso do William Francis. Gente, esse caso aqui foi o que eu acho que mais me deixou brava durante toda a minha leitura. Eu confesso que eu fiquei brava com vários casos, se não todos, mas esse daqui me deixou extremamente brava. Por quê? A gente vai conhecer o William. O William é um cara já casado, tem 2 filhas. Só que esse cara, ele vivia em salas de bate-papos para pessoas suicidas, ou seja, pessoas que estão vulneráveis psicologicamente, né, que não estão pensando muito bem assim, né, ou até estão, mas enfim, querem morrer, tem essa coisa com a morte. E o que ele fazia, gente? Ele basicamente ele incitava o suicídio, ou seja, a pessoa falava, eu quero tanto morrer, ele começava a conversar com a pessoa e ia fazendo com que realmente a pessoa fosse ali para um caminho em que ela se matasse. Ele fez até pactos de suicídio com várias pessoas, só que ele nunca chegou a se matar, né? Óbvio. Ele fazia esse pacto para que a pessoa se matasse, e aí, tipo, depois que a pessoa se matava, na frente dele, pela câmera, aliás, aí ele, tipo, saía e continuava vivendo a vida dele. Enfim, só que o que mais me deixou revoltada nesse caso, ele foi solto, ele foi posto em liberdade, ou seja, ele está livre por aí. Eu não consigo acreditar nisso. Basicamente, o que foi posto aqui é que, bom, incitar o suicídio talvez seja apenas uma liberdade de expressão, né? Então, gente, vamos incitar o suicídio aí, porque, né, na cabeça das autoridades dos Estados Unidos, isso é uma liberdade de expressão. Eu vou até ler a parte para vocês entenderem do que eu tô falando. No início de 2014, a Suprema Corte Estadual estabeleceu que qualquer indivíduo que oriente ou encoraje outra pessoa a se suicidar está protegido com base no direito de liberdade de expressão assegurado pela primeira emenda. Após toda a discussão em torno da legalidade das acusações, a sentença de fato foi considerada inconstitucional e depois de 6 meses aguardando o julgamento, William Francis foi posto em liberdade. Ou seja, eu fiquei brava. Eu fiquei muito brava porque ele foi posto em liberdade, cara. Ou seja, ele pode estar aí em várias outras salas de bate-papo fazendo a mesma coisa e, tipo, incitando o suicídio, fazendo com que pessoas tirem as suas próprias vidas e ele não tá sendo punido, cara. E por último, gente, eu venho orientar aqui para que pais, irmãos, tios, tias, avós, conversem com as crianças que moram com vocês. Porque, assim, crianças são pessoas muito fáceis de se manipular, elas acreditam em qualquer coisa. Então, assim, converse, porque esses assassinos, eles existem, eles estão pela internet e eles fazem coisas horríveis. Então, conversem com as crianças que moram com você, sabe? Que estão dentro da sua casa. Também existe o caso de cyberbullying. Pra quem não sabe o que é cyberbullying, é um bullying virtual, né? Que acontece virtualmente, mas que também tem estragos horríveis, assim como o bullying que acontece diariamente, assim, cara a cara. Tanto é que tem um caso da Amanda Todd, que não tá inserido nesse livro aqui, mas é um caso que ficou muito conhecido lá em 2015, 2014, nessa época. Ela acabou mostrando os seios, né, numa rede social e acabaram espalhando a foto dela, né, a foto de nudez dela, pra todo mundo na escola onde ela estudava e tal. Ela teve que mudar de cidade, etc. Mesmo depois de mudar de cidade, ela acabou sofrendo ainda vítima dessa nudez, né, que se espalhou. Ela mudou de cidade, ainda depois dela ter mudado de cidade, continuou se espalhando. Na escola ela sofria bullying, depois ela sofria assédio virtualmente, xingamentos, comentários horríveis. E essa garota, ela acabou tirando a própria vida em 2014, se eu não me engano. Ela acabou se matando porque ela não conseguia lidar com essa pressão, sabe? Gente, é lamentável, é realmente muito lamentável. Se eu não me engano, essa menina tinha 15 anos quando ela cometeu o suicídio. E eu fico pensando na família, sabe? Em todo mundo que poderia ter ajudado ela. Até nos bullies, né? Que provavelmente meio que devem ter sentido muito mal depois de saberem que a menina tinha tirado a própria vida. Então é uma coisa muito perigosa que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Enfim, gente, novamente eu venho alertar vocês. Muito cuidado com quem vocês conversam pela internet e desconfiem sempre. Se algo é muito bom pra ser verdade,
provavelmente é algo falso. Estejam muito alertas com pessoas que vocês conversam pela internet. Tenham a certeza de que essa pessoa que você tá falando realmente existe, tá? Não vá contando coisas da sua vida pra qualquer pessoa, porque, gente, é muito perigoso, sério. Esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Me conta aí se você já leu esse livro, se você quer ler, e aproveita, gente, porque esse livro, ele ficou esgotado durante muito tempo e agora a Darkside resolveu relançar ele, então corre, já compra o seu exemplar. Eu vou deixar o link para compra aqui na descrição do vídeo. Comprando com este link aqui, você me ajuda com uma pequena comissão, ajuda aqui na saúde do canal. Se vocês gostaram, não se esqueçam de quê? Curtir o vídeo, que me ajuda muito na divulgação do canal. Se você quer continuar me acompanhando, é só você se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Mega beijo, tchau!